Fala galera! Estamos aí mais uma vez, agora com a segunda parte dos meus álbuns favoritos aí do ano de 1991. Então vamos lá, sem mais delongas, bora pra lista. Primus, Sailing the Seas of Cheese. Dando continuidade aí ao estilo criado no Frizzle Fry, o Primus conseguiu de alguma forma deixar sua música um pouco mais acessível no álbum Sailing the Seas of Cheese. Com o humor já típico da banda, as linhas de baixo mais absurdas, ao além do nível de criatividade, o Primus atingiu provavelmente aí o ápice comercial, principalmente com a ajuda de dois carros-chefes do álbum, né? São as músicas Jerry Was a Race Car Driver e Tommy the Cat. As duas com videoclipes engraçados aí que, puta, marcaram época, né, nos tempos da MTV. Posteriormente, a banda ia deixar um pouco de lado as influências mais metálicas, sendo assim a última vez que vão aparecer em alguma lista minha dos anos 90. Mas esses dois primeiros álbuns são sempre os mais recomendados para quem gosta de se aventurar um pouco mais em bandas criando ideias novas com influências de um estilo já firmado aí como metal. Air Dash, Both Ends of the Path. Constar pelo álbum debut Thank God It's Monday desses finlandeses, chega a ser chocante ver como essa banda progrediu. Do thrash metal básico, padrão, maçante do primeiro álbum, passando pelo segundo, já tentando algumas ideias novas, mas ainda sem muito rumo ou foco, até alcançar um estilo único nesse terceiro, Both Ends of the Path. Um dos álbuns mais difíceis de se classificar naquele período, né, o Air Dash nesse lançamento também passou meio batido no período que o disco foi lançado. A música ela tem uma aspiração meio progressiva, mas ainda tem como base o thrash metal. Mesmo que as músicas mais rápidas elas sejam poucas, como por exemplo na faixa Choking Child. Mas assim, o que realmente faz valer do álbum são os arranjos únicos e a nova proposta, né, que apesar de não ter mudado o rumo da música, poderia e deveria ter tido uma consideração maior na cena mundial, não apenas local. Devastation, Idolatry. No início dos anos 90, a banda texana de thrash metal Devastation, já com 2 álbuns no currículo, lançaria seu álbum final num dos últimos anos do período clássico do estilo. O thrash metal tradicional e padrão da banda evoluiu para uma nova forma dramática, intensa, extremamente carregada de ódio, que fecharia com estilo toda essa história. Infelizmente, talvez por ter sido lançado num período onde esse estilo musical já não estava sendo tão valorizado, né? As músicas desse álbum elas têm variações e ganchos que sempre prendem a atenção pela fluência e ligação entre os riffs, que variam entre rápidos e cadenciados em cada música, criando uma atmosfera que explode num sentimento meio angustiante, coisa que só a forma de arte conhecida como metal proporciona. Isso marca a minha terceira posição na lista. Esqueci de fechar a janela, mano. Tomara que não tenha feito um barulheiro aí atrapalhado. Vamos lá, continuando. Sepultura, Arise. A soma de inúmeros fatores que aconteceram nesse período, tanto com Sepultura quanto na cena em geral, resultaram nesse que é provavelmente a maior obra-prima de metal já feita por brasileiros. Chega a ser divertido assim, analisar faixa por faixa desse álbum, o tanto de variações que se encaixam de maneira perfeita, o nível da qualidade da gravação brilhante, e a intensidade, a agressividade e energia que o Sepultura tinha nesse momento final do thrash metal tradicional na carreira. Ainda mais que isso, o álbum foi tão influente que foi direto para o topo do cenário mundial, dando base, né, para o quão gigante o Sepultura ainda se tornaria depois. Tem tantos álbuns maçantes, repetitivos que tem por aí, chega a ser um alívio ter a possibilidade de ouvir uma obra temporal aí como o Arise. Skyclad, The Wayward Sons of Mother Earth. O álbum debut da primeira banda de folk metal da história, Skyclad, foi tão marcante, original, criativo e bem feito que chega a ser até engraçado ver como esse álbum passou o teste do tempo. A base da banda ela foi criada a partir da junção de figuras que já eram conhecidas ali na cena metal inglesa, né, da época. O vocalista Martin Walker, que tinha acabado de sair da banda de thrash metal Sabbath,
ele se uniu ao guitarrista Steve Ramsey e ao baixista Graham English. Ambos vieram da banda da New Wave of British Heavy Metal, o Satan. A ideia era ir além, né? Misturando música folk com a temática pagã e energia thrash do Saba de uma forma mais controlada, cheia de interlúdios e músicas mais voltadas para o folk, que graças ao currículo de cada um dos integrantes, gerou um dos álbuns mais originais de metal da história. A abertura com a faixa The Sky Beneath My Feet é um grande exemplo de uma música que vai se construindo até explodir depois da introdução com violinos, num thrash metal totalmente além de tudo que já tinha sido gravado dentro desse estilo. É uma verdadeira pérola que, pra mim, marca a minha primeira posição de álbuns de 1991. Isso aí, galera. Valeu, obrigado por terem acompanhado. Sigam aí o canal, curtam, comentem a lista de vocês aí, o que vocês acham que faltou, comentam aí. E aí, beleza, até o próximo vídeo falando do ano de 1992. Valeu!